Bom, virando a página, um outro destaque agora. Em seu primeiro dia útil como prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes afirmou que não pretende fazer alterações no secretariado e manterá as políticas levadas a cabo pelo tucano Bruno Covas, que morreu no domingo em razão de complicações por um câncer. O novo prefeito da capital paulista acompanhou nesta manhã a retomada da vacinação de grávidas e puérperas. Foi seu primeiro compromisso oficial desde a morte de Covas. O prefeito de São Paulo disse ainda que não se considera de direita ou extrema-direita. Aspas. Vejo alguém falar que sou de extrema-direita e não sei de onde tiraram essas colocações. É aquele pensamento igual ao do Bruno, defesa incondicional da democracia. A democracia é o principal legado que podemos ter. Foi a declaração do novo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Volto com você, Augusto. Olha, eu estava fazendo umas anotações aqui, Vitor. Claro, fica à vontade. Que é para tratar desse assunto, por favor, eu vou pedir que você comece, pelo que eu estou anotando uma lista de nomes aqui, por favor. Perfeito. Daqui a pouco a gente conversa então, Augusto, sem problemas. E aí, Zé, o que dizer aí da chegada do novo prefeito ao comando aqui de São Paulo, diante dessa morte lamentável, né? Um triste episódio esse da morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, alguém tão jovem vitimado por essa doença terrível que é o câncer. E agora temos então a chegada de Ricardo Nunes à prefeitura de São Paulo. Ô, Vitor, o que eu escuto por aqui é a perda, primeiro, da figura humana do Bruno Covas, né? Eu fico solidário, principalmente ao Tomás, ao filho dele, né? É duro ficar órfão, nessa idade, então, a coisa se complica. Por outro lado, eu queria aproveitar esse momento para levar a todos que passam por um momento parecido, né? A minha solidariedade e a minha palavra de confiança, de que o câncer não significa mais uma sentença de morte. Hoje existem evoluções na ciência que, em bom momento, pode sim vencer essa doença terrível. Uma vez conversando lá no Hospital do Amor, em Barretos, né, um hospital especializado nesse assunto, e me diziam dos médicos, é claro que a gente pode vencer, senão não teríamos toda essa estrutura que você está vendo aqui, e realmente é uma coisa grande. Então, eu queria primeiro dizer sobre a figura humana, há críticas sobre gestão, o trabalho dele gerindo a Prefeitura de São Paulo, mas normal que haja críticas, e a figura humana dele e a coragem dele de enfrentar, e a minha solidariedade à família e às pessoas que neste momento passam ali por dificuldades parecidas, né, que é exatamente enfrentando o câncer. Chega um novo prefeito, é o maior orçamento do Brasil, só perde mesmo para o orçamento da Previdência e para o estado de São Paulo, que inclui o orçamento da cidade, né? São Paulo, se fosse um país, seria um dos maiores países do mundo, tanto na economia, inclusive habitação. Tem mais habitantes, por exemplo, do que todo o país Portugal, né? Então, trata-se de uma importância muito grande ser prefeito de São Paulo. E o novo prefeito chega de uma maneira inesperada, né? Não passou pelo processo, não passou por uma campanha direta. Ele foi eleito junto com Bruno Covas, mas ele não passou por esse diálogo. Tem experiência política, tem boas indicações, uma boa formação, inclusive religiosa, né? Mas está começando. Então, é uma novidade. Eu acho que ele vai sim mudar a equipe, é natural. Trata-se de uma equipe formada pelo ex-prefeito Bruno Covas. Agora, ele vai assumir. Então, ele vem também de um grupo político diferente, isso é uma realidade, um grupo político diferente, ninguém chega sozinho ao poder, que vai administrar a maior cidade do Brasil a partir de agora, né? Mas acho que ele fez bem, foi prudente em não sair fazendo mudanças de uma forma desembestada, sem raciocinar. É bom que ele tenha agora um tempo, que ele vá devagar, substituindo e adequando a sua gestão, o seu jeito de gerir. E isso vai acontecer com o tempo, essas mudanças. Positivo que ele não saia fazendo reformas no secretariado assim de uma hora para outra. Usa. Olha, Vitor, o momento do luto, né, ele não é um momento muito propício à análise, né? Quer dizer, nesse caso, eu acho que fica ainda mais ressaltado, né, assim, o quanto a natureza, né, pode ser, né, para nós, para a nossa maneira de ver a vida e a realidade, injusta para os familiares, para o filho, certamente, né, um homem jovem, 41 anos. Né? Então, eu acho que o momento principal, inclusive, o momento adequado, né,
para análise do legado, para análise administrativa, política, aí pretérita, não é esse, né? Acho que a solidariedade aos familiares, aos amigos do Bruno, né? Realmente ninguém merece, né, esse tipo de tragédia que envolve muito sofrimento. E acho que a gente vive um momento muito conflagrado, né? Assim, não só na política, como na sociedade, né? É um momento, de fato, que fora os conflitos dados e inevitáveis, busca-se muito o conflito, busca-se até o mal-entendido, né? A questão das arengas, né? Virou quase que um vício, eu acho, né? da cultura atual. Então, acho que o momento do luto é esse momento da gente emitir assim, um pouco de um sentimento de comiseração, de desejo de paz, de união entre as pessoas, acima, né? Dos conflitos, e a gente está realmente num período com muitos conflitos, né? E aí a próxima gestão do prefeito Ricardo Nunes, a gente vai avaliar aí na sequência, e o que dá para dizer certamente é que ele pega um desafio gigantesco, né? Quer dizer, é um período em que realmente São Paulo fez opções, tanto o Estado quanto a capital, fez opções, né, de gestão durante uma pandemia, né, ou seja, uma crise sem precedentes. Ele vai precisar avaliar, porque nós estamos ainda, né, em pleno flagelo, né, então ele vai precisar avaliar o que deve ser aprimorado, o que não deve ser. Politicamente, né, nós temos visto, né, quase a imensa maioria dos governadores e muitos dos prefeitos das capitais, das principais capitais, envolvidos numa politização exacerbada do momento, né, e com vista já à eleição do ano que vem. Então, a gente deseja aí serenidade para o prefeito Ricardo Nunes, né? A gente deseja que daqui para frente, né, se não só em São Paulo, como no resto do país, o sentimento mude um pouco, né, assim, desse tipo de picuinha, como a gente tem visto nessa CPI, né, de perseguições políticas, e a gente deseja, então, boa sorte, né, ao novo gestor da maior cidade do país, e que que ele possa ter a sorte, né, de protagonizar um momento menos conflitado, menos beligerante nessa grande cidade que é, sem dúvida alguma, a locomotiva do Brasil. Augusto. Bom, o Zé Maria e o Guilherme falaram por mim quanto à morte do Bruno Covas. É muito duro você ver uma vida interrompida tão cedo, né? Tão cedo, 41 anos, quer dizer, você tem projetos a executar, porque você está num caminho de sucesso, você tem projetos, planos, tem apoio, tem a simpatia de um número razoável de pessoas e, de repente, vem outra doença, né? Que não a Covid. O pessoal lembrou agora que o câncer também mata, e muito, um câncer violento, feroz, né? Agressivo, e infelizmente o Bruno partiu muito cedo, né? É lamentável, e eu também dou um abraço nos parentes e amigos mais próximos, tal. Lamento muito. Agora, eu estava notando, a hora que você me chamou, Vitor, o seguinte: o brasileiro, ele insiste em desconhecer quem é o vice, o candidato a vice, em todas as chapas que são lançadas para cargos importantes. Está assumindo mais um Nunes, né? Você vê que a gente está no Supremo, está agora na Prefeitura de São Paulo. Família está bem, hein? Família está bem. E eu não sei nada de quem se trata. E aí, de novo, eu estava lembrando alguns nomes, ao acaso, que assumiram a vice-presidência da República, né? O primeiro presidente já foi substituído pelo vice, que era o Floriano Peixoto.
Aí, o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, ele foi substituído por quase um ano e meio pelo vice Manuel Vitorino. Vieram depois os vices Nilo Peçanha, Delfim Moreira, Café Filho, que era o vice do Getúlio. O Getúlio morreu, ele foi afastado, aí passaram pelo cargo, questão de dias, Carlos Luz e Nereu Ramos. Jânio renuncia, assume o vice João Goulart. Aí vem o regime militar, não assume o vice quando Costa Silva morreu, que era civil. O vice, já eu vejo o nome que eu não anotei aqui, o político mineiro que era vice do Costa e Silva. Aí vem o Tancredo Neves, antes de subir a rampa do Planalto, morre e assume José Sarney. Como lembrou Milor na época, fomos dormir com o Tancredo e acordamos ao lado do Sarney, que era o túnel no fim da luz. Muito bem definido pelo Milor. Aí vem Itamar e Temer. E a gente acha que vice não assume no Brasil. Eu confesso que eu não sei nada do vice Ricardo Nunes, né? Não sei o que ele pensa, não sei o que pretende fazer, mas no lugar dele o que eu faria era manter as linhas básicas da administração do Bruno Covas. Aqui a gente fez várias críticas, que eu mantenho, isso aí é da democracia, ao desempenho do Bruno Covas no combate à pandemia. Isso aí é muito natural. Eu, se fosse o prefeito, no caso, se agrave a pandemia, não acredito que isso vá ocorrer, mas eu combateria de outras formas. O prefeito deve pensar nisso, deve manter a maior parte da equipe que é boa e vai tocando o barco até terminar a fase de aquecimento e aprender o mínimo de como funciona uma prefeitura do tamanho da de São Paulo. Como lembrou o Zé, é o terceiro orçamento do país, né?